Galera, bora botar o logo de novo, né? Porque é sempre legal você... Spelljammer. Na cosmologia do Dungeons and Dragons funciona assim. Você tem o plano primário, que seria o universo que a gente vive, que as aventuras acontecem, que todos os mundos do Dungeons and Dragons têm. E originalmente a ideia de que existem como se fossem duas categorias de outros planos, que um deles seria é como se fosse o Yin e Yang. Um é a matéria, o outro é o espírito. Então a matéria seria os planos que representam as bases, os componentes fundamentais que constroem o universo, o multiverso até. Então seriam os elementos, fogo, água, terra e ar. Pra galera que curte filosofia, o Aristóteles mesmo já pensava desse jeito, sacou? Que era como se fosse a tabela periódica da química, mas usando só os elementos principais, né? Fogo, água, terra e ar, e a mistura deles em diferentes doses e tal, gera tudo que a gente tem, pele, carne, pedra, pó, água, lama, etc. Então no Dungeons and Dragons eles vão dessa base, que os planos elementais são a matéria-prima do multiverso. E esses planos elementais, eles são ligados ao plano primário, né, ao plano que existe, através do plano espiritual, o Ethereal Plane. Beleza. Esse plano espiritual não tem a ver com ideias ou filosofias ou coisas abstratas. Ele é como se fosse o espírito no sentido de uma energia da existência, do existir, né, uma life force, assim para dizer. Tá legal? Como se fosse a força ali do outro lado. Então o plano espiritual liga aos planos elementais. E do outro lado você tem as paradas abstratas, as abstrações, as filosofias, as ideias, o mundo das ideias. E esse mundo das ideias é justamente onde vai criar as almas. E aí são os planos externos, e eles estão ligados ao plano primário pelo plano astral. Então do astral você vai para o mundo das ideias. Então você vai ter os infernos, o céu, você vai ter as diferentes dimensões das ideias, do limbo, caos puro, etc. Detalhe que o caos primordial não seria exatamente o limbo. O limbo é como se fosse um resto do caos primordial que foi parar como ideia, como a lembrança dos seres de que um dia foi assim lá no plano espiritual, lá depois do astral, nos planos externos. Então essas são as duas conexões para o mundo real. E aí a forma como se mistura toda essa bagunça cria os diferentes multiversos, os diferentes planos primários. Então, se uma galera acredita em certas coisas, essas certas coisas viram o quê? Vira o panteão de deuses que cria esse mundo aqui. Um outro universo vai ter outras ideias com outros deuses que criaram aquele mundo ali. Então vocês podem ver que essa ideia original dos planos ela é muito doida, dá pra fazer muita coisa com ela. Então era assim que funcionava no Dungeons and Dragons original, ok? E tinha umas conexões raríssimas entre o plano astral e o espiritual. Em geral eles não se tocam. E quando eles se tocavam era pra uma coisa que ia para além das dimensões, digamos assim. E eles se faziam no plano primário. Beleza. Até aí tudo bem. Fechou. Esse era o Dungeons como foi criado. Quando apareceu o Jeff Grubb, que foi o inventor do Spelljammer e criou o Spelljammer, ele criou um conceito novo. E foi por dois motivos. Um motivo é que ele achou uma ideia muito doida de uns filósofos da Renascença, que eram os caras que falavam das esferas de cristais, como se o multiverso, né, fosse... Ele, na verdade, se existisse no espaço, todo o espaço da gente, ele fosse feito de uma matéria chamada phlogiston, que foi uma palavra que ele tirou do grego, porque nos gregos existia um rio que eles chamavam do rio do phlogiston, que era de fogo, e os caras achavam que, de repente o universo é disso, ele é de uma matéria que é esse phlogiston aí, que é inflamável e tal, e entre eles tem várias galáxias e tal, e isso aí são como se fossem universos em si, e na verdade eles existem contidos dentro deles. E esse cara pensou, que ideia do caramba, e agora vem a parte, né, capitalista da coisa. Poxa, você espera se a gente conseguisse dar um jeito de juntar todos esses bandos de mundos que a gente criou para vender na segunda edição, para poder o povo ficar viajando por todos e querer comprar todos também, né? Então eles criaram o Spelljammer meio com essa ideia de juntar tudo. Então o que eles fizeram? Eles fizeram que o multiverso é como se fosse o plano primário, é como se fosse uma grande sopa de phlogiston, e no meio do phlogiston tem essas esferas de cristais, que é como se fosse assim um mini universo. E dentro da esfera de cristal, você tem os planetas mesmo, sacou? Sol, constelações, meteoros, que são daquele universo. Então você tem uma esfera de cristal que é a Realm Space. Vai ter Toril lá, né? Vai ter os outros planetinhas. Você vai ter o Sol
Aí você vai ter o Sol no centro e Toril em volta. E você tem outras esferas, por exemplo, a esfera de Greyhawk, Realm Space, onde Greyhawk, Orth, é o centro do universo mesmo, do ponto de vista deles. Porque o meio da esfera é Orth e depois vem mais uns 2 planetas e depois vem o Sol em volta. O Sol fica dando volta em torno de Orth. Então ele se considera o centro até do multiverso. Então Dark Sun, por exemplo, também seria uma dessas esferas, mas ela seria uma esfera longínqua e completamente selada por todos os deuses, porque eles cancelaram ela. É a única esfera que não dá para visitar, de Dark Sun. As outras esferas você tem como visitar, você tem como ir com o seu barquinho, voando no espaço, chega na borda da esfera e entra nela. E o doido é que as estrelas, dependendo de esfera para esfera, também mudam, porque, veja bem, se o plano elemental representa a base que forma o multiverso, e você pode combinar ele de diferentes formas, isso significa que as leis físicas dessas combinações com as ideias que manejam elas, né, os deuses ou entidades, pode bagunçar tudo. Então o Spelljammer original é louquíssimo, porque cada esfera de cristal dentro, ela pode ter as leis que ela quiser. É realmente como se fosse um universo em si só. Pode ter uma esfera de cristal que é exatamente igual ao nosso mundo, não tem magia, etc e tal. É muito louco isso. Então o Spelljammer permitia praticamente criar qualquer coisa dentro do plano primário. Vocês notaram a diferença gigante aqui? Não tem nada de anjos, de demônios, não tem nada de batalhas entre filosofias, isso não tem nada disso. Tem um multiverso em toda a sua variedade. É uma jornada nas estrelas o esquema. E é aí que o Planescape entra. Porque o Planescape foi criado para dar continuidade à ideia que já nasceu lá no Dungeons original das dimensões das ideias. Dos infernos, do céu, etc. E as dimensões das ideias refletiam as ideias de todas as crenças. Então, muitas vezes os caras pegavam os planos e misturavam várias religiões do mundo real, né, seja dos egípcios, seja cristão e tal, para criar os diferentes planos. E o Planescape foi um dos cenários criados na segunda edição, onde a ideia era botar a galera para viajar pelos planos. O problema é o seguinte, que originalmente viajar pelos planos era coisa de level alto. A galera tinha que ser level 12 pra cima por aí, tinha que já ter magia de ir pros planos, não era assim que você achava portal o tempo inteiro. Os planos só tinham um inimigo estupidamente tora, não dava pra sobreviver menos que level assim 9 pra cima, eu diria, 8 no mínimo. No mínimo. E aí quando a segunda edição pensou, pô, mas essa ideia de plano é massa. O povo quer jogar, a gente quer vender produto. Vamos tornar os planos mais viáveis, vamos fazer um cenário onde viajar pelos planos não precisa ser level tora, pode ser até level 1. Então a gente cria umas coisas para dar uma facilitada. Então, por exemplo, uma parada que não existia no original e depois existe do Planescape para cima da segunda edição é a chamada Sigil, aquela cidade no meio das dimensões. Eu não vou puxar para Planescape aqui, porque isso seria um tema por si só, dava para eu fazer lives e lives contando sobre isso, né? E agora vem a grande pergunta. Mas e na quinta edição? Na quinta edição os caras meio que tiveram que mudar essa bagunça toda. Porque eles perceberam que esse negócio de deixar separado demais, inclusive porque eles provavelmente, com uma chance de 99%, vão querer usar Planescape para fazer mais dinheiro. E usar a cosmologia antiga complica tudo. Então, eles meio que fizeram o seguinte, em vez de a gente fazer que tem essa onda de Phlogiston, tem essa onda de esfera de cristal, não sei o que, vamos meio que tirar isso aí. A gente bota que o espaço é gigantesco, selvagem, e que do espaço, quando você vai longe o suficiente, é como se você chegasse no astral, ou seja, o plano astral é como se fosse essa conexão entre os vários lugares do universo. E dessa maneira, na verdade o que eles fizeram foi trocar o Phlogiston pelo plano astral. Então, onde você tinha aquela ideia do espaço selvagem ser uma sopa, onde tem as esferas de cristal, e que dessa sopa você podia sair dela para uma outra dimensão chamada dimensão astral e dela para as outras dimensões, agora não é mais assim. Agora vai ser que você, dentro do seu universo, quando você viaja longe o suficiente, você já entra direto, automaticamente, no plano astral. Não precisa nem usar magia. E do astral, você estaria como se fosse no espaço. Entendeu? O espaço seria, o astral seria uma mistura de um plano com o espaço como a gente pensa ele. E de lá você pode parar numa outra plano primário, que seria, por exemplo, Greyhawk e tal. Então, ele imagina até que eles vão usar a ideia dos planetas serem, por exemplo, de que Greyhawk é o centro do universo, etc.
Mas eles não vão fazer mais a lance das esferas de cristal, eles vão deixar que você possa do astral talvez até viajar para os outros planos também externos, provavelmente vias postas. Tudo isso ainda vai ser confirmado quando sair os livros, mas está nessa direção. Eles já fizeram um vídeo explicando mais ou menos indo por aí, e o próprio A Primeira Aventura que eu vou fazer live, ela também mostra que vai nesse sentido.